Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. E o assunto desse aqui ainda tem a ver com listeners, mas a gente vai aprender a como alinhar alvos a listeners, ou falando de uma forma um pouco mais casual, a gente vai aprender a como prender um elemento ao nosso cursor para fazer ele seguir o mouse. Então, para começar, a gente vai precisar de duas coisinhas principais. Primeiro vai ser um retângulo, que a gente vai usar para receber esse listener, né, para usar de alvo para o nosso listener, e depois a gente precisa de um elementinho que a gente vai prender no cursor. Então, vamos começar aqui no modo design criando essas coisas, né? Vai ser super simples. Então, só fazer um retângulo, colocar ele aqui no centro, vai com a cor padrão mesmo. Vou fazer um círculo também e vou colocar a minha cor favorita aqui nele e vamos colocar ele aqui no centro. Posso usar também as ferramentas de alinhamento. Com esses dois elementos básicos criados aqui, então, a gente consegue começar a fazer a interação. Então, eu vou apertar Tab para a gente ir para o modo Animate. E aqui eu tenho uma State Machine vazia, não tenho nenhuma timeline. E a gente vai começar a criar o Listener primeiro. Então eu vou selecionar primeiro o retângulo que está ali atrás, que é o que eu quero usar de alvo. Vou clicar no maisinho, que aí ele já vai criar o Listener com o alvo certo. E vou dizer aqui qual tipo de ação de usuário que a gente quer. E eu vou selecionar o Pointer Move. A gente vai ver exemplos usando outros depois, mas vamos começar com o Move, porque isso vai ser acionado, né? A gente vai observar essa ação sempre que o mouse se mexer, ou seja, sempre que a gente estiver mexendo o mouse dentro desse retângulo, isso vai acontecer. E o isso, no caso, não é uma troca de input, como vem aqui por padrão. Então eu vou clicar nesse menos aqui para tirar e eu vou adicionar o Align Target. E o Align Target, basicamente, a gente vai selecionar um alvo que vai ser alinhado ao cursor sempre que a gente estiver observando a ação que a gente definiu aqui em cima. No caso, o Target aqui, eu vou clicar, vai aparecer a moldurinha azul, e aí eu vou selecionar o meu círculo, eu vou selecionar direto por aqui, mas você pode pegar ele também pela hierarquia. Então eu vou clicar aqui na hierarquia, e agora você vai ver que quando a gente der play, nada acontece, mas assim que eu colocar o meu mouse aqui em cima, você vai ver que agora esse círculo vermelho está seguindo o meu mouse. Mas agora vamos ver como funciona com uma interação diferente, né? Então eu vou vir aqui no retângulo, no listener que a gente criou, em vez de pointer move, vamos dizer clique, ou seja, sempre que eu clicar, ele vai alinhar aquele target ao meu cursor. Então eu vou dar play, você vai ver que agora eu posso mexer o mouse aqui e nada acontece, mas a partir do momento que eu clico, o círculo vermelho vem até onde o meu mouse está. Se eu clicar fora dessa região, isso não acontece, só dentro dessa região cinza aqui. E lembrando que esses elementos que a gente usa como alvo dos nossos listeners, eles não precisam ser visíveis necessariamente. Às vezes a gente quer, às vezes não. Então, para te mostrar, a gente pode vir aqui nesse retângulo que a gente usou como target do nosso listener, e eu posso desligar a visibilidade dele, e aí, se eu der play, você vai reparar, aliás, que continua funcionando exatamente igual. Quando eu clico, o círculo vermelho vem até o meu mouse. E aí, a gente pode não só, né, desligar a visibilidade dele aqui, como eu prefiro deixar a visibilidade dele, mas tirar o fio. Então eu venho aqui e deleto o fio dele. Basicamente, a gente tem lá a informação vetorial, mas não tem nenhum preenchimento, que na prática é a mesma coisa, né? Então se eu der play aqui, você vai ver que agora funciona normalmente e o nosso objeto está lá. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente costuma chamar esse elemento invisível de hitbox. Então se eu falar hitbox, cria uma hitbox, basicamente é isso que a gente está fazendo. Hitbox é uma região em que uma interação do usuário está sendo observada. No caso aqui o clique, mas a gente pode mudar para ser move de novo, só para a gente finalizar, dar um play aqui, você vai ver que agora, sempre que ele estiver naquela região, ele vai estar seguindo o meu mouse. E você está vendo uma moldura azul, né? Mas isso é porque o elemento está selecionado. Então se eu pausar essa State Machine, desselecionar esse elemento e der play, agora sim você vai ver o que realmente o usuário estaria vendo, né? Que não é uma borda azul, mas sim um elemento completamente invisível e só o nosso círculo vermelho seguindo o mouse. Esse aqui é o básico do básico sobre como alinhar targets ao seu cursor por meio dos listeners. Marca esse vídeo aqui como um gostei, para você marcar ele como visto aí na sua listinha do Café com Rive, e eu te vejo no próximo. Valeu!